Olá, meus amados irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Oração Só Traz Vitória. Chegou a hora da nossa meditação diária na Palavra Santa do nosso Deus. Antes de começar, quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder para que possamos estar alcançando muitos outros corações com a mensagem de amor do nosso Deus. A nossa mensagem hoje é no livro de Nêemias. Sim, vamos falar dele, um homem temente cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos aprender um pouco mais sobre Nêemias antes de entrar na palavra do dia? A história de Nêemias. Quem ele foi e sua jornada na fé. Nêemias foi um líder judeu, homem de profunda fé e coragem, que desempenhou um papel fundamental na reconstrução de Jerusalém após o exílio babilônico. Seu nome significa "O Senhor Consola", refletindo sua missão de restaurar o povo de Deus tanto física quanto espiritualmente. Quem foi Nêemias? Nêemias era um judeu que servia como copeiro do rei persa Artaxerxes I. Esse cargo não era apenas de servidão, mas de extrema confiança, pois ele era responsável por garantir que os alimentos e bebidas do rei não estivessem envenenados. Sua proximidade com o rei lhe dava influência e acesso privilegiado à corte persa. A missão de Nêemias: reconstrução de Jerusalém. Ao saber que os muros de Jerusalém estavam destruídos e que seu povo vivia em desgraça e insegurança, Nêemias ficou profundamente angustiado. Ele orou e jejuou, buscando a direção de Deus antes de agir. Com coragem e fé, pediu permissão ao rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e liderar a reconstrução. O rei não apenas concedeu sua permissão, mas também forneceu recursos e proteção para a viagem. Ao chegar a Jerusalém, Nêemias encontrou forte oposição de inimigos como Sambalate, Tobias e Gesem. Eles tentaram intimidá-lo e impedir a obra, mas Nêemias respondeu com oração, vigilância e perseverança. Em apenas 52 dias, apesar dos desafios, os muros foram reconstruídos. Esse feito não foi apenas uma vitória arquitetônica, mas um símbolo da restauração espiritual do povo. Nêemias e sua vida de fé. Nêemias não era apenas um líder político ou militar. Ele era um homem de fé profunda e inabalável. Sua vida foi marcada pela oração constante, confiança em Deus e obediência às Escrituras. Ele entendia que a restauração dos muros era apenas parte da missão. A verdadeira reconstrução precisava acontecer no coração do povo. Por isso, Nêemias também liderou reformas espirituais e sociais em Israel. Incentivou a leitura da lei de Moisés, junto com o sacerdote Esdras. Restaurou a adoração a Deus e aboliu casamentos mistos que afastavam o povo do Senhor. Combateu a exploração dos pobres, ordenando que os ricos parassem de cobrar juros abusivos. Reafirmou a aliança do povo com Deus, chamando-os ao arrependimento e compromisso com a obediência. Lições de Nêemias para a fé cristã. Nêemias é um exemplo de liderança servidora, perseverança e confiança em Deus. Algumas das principais lições que sua história nos ensina são: o poder da oração. Antes de qualquer decisão, Nêemias buscava a Deus em oração. Fé e ação caminham juntas. Ele não apenas orava, mas também trabalhava com determinação. Liderança baseada no exemplo. Ele liderava pelo exemplo, encorajando e motivando os outros. Resistência contra oposição. Mesmo diante de ameaças e desafios, manteve-se firme. Renovação espiritual é essencial. Mais do que reconstruir muros, Nêemias buscou restaurar o coração do povo. A história de Nêemias nos ensina que, quando confiamos em Deus e agimos com fé, podemos superar qualquer desafio e realizar grandes obras para o Senhor. Nêemias 9:1-38 é uma poderosa oração de confissão e arrependimento feita pelos israelitas, reconhecendo a fidelidade de Deus ao longo da história e o pecado do povo. Aqui está o texto completo conforme encontrado na Bíblia. Nêemias 9:1-38, ACF, Almeida Corrigida Fiel. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, e com sacos, e traziam terra sobre si. 2 E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades de seus pais. 3 Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram ao Senhor seu Deus. 4 E Jesuá, e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias,
Bani e Quinane subiram ao degrau dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. 5 E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. 6 Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida todos, e o exército dos céus te adora. 7 Tu és, ó Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. 8 E achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas palavras, pois és justo. 9 E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. 10 E fizeste sinais e milagres contra Faraó, e contra todos os seus servos, e contra todo o povo da sua terra. Porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. 11 E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. E aos seus perseguidores lançaste nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. 12 E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. 13 E sobre o monte Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. 14 E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. 15 E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual levantaste a tua mão, que lhe darias. 16 Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. 17 E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Antes, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão para voltarem à sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu não os desamparaste. 18 Ainda mesmo, quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes provocações. 19 Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. 20 Deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. 21 Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. 22 Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções. E possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. 23 E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, de que tinhas dito a seus pais que entrariam para possuírem. 24 Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os deste nas suas mãos, como também os seus reis, e os povos da terra, para que os fizessem segundo a sua vontade. 25 E tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram casas cheias de tudo que é bom, cisternas cavadas, vinhas, e olivais, e árvores de mantimento em abundância. E comeram, e fartaram-se, e engordaram, e deleitaram-se na tua grande bondade. 26 Porém se obstinaram, e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os converter a ti, e cometeram grandes provocações. O capítulo continua recapitulando a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel, e termina com o povo renovando a aliança com Deus. 38 E por tudo isto fazemos um firme concerto, e o escrevemos, e selam-nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 9:1-38. Uma oração de confissão e renovação. Esta passagem do livro de Neemias é uma das orações mais longas e significativas da Bíblia.
Ela foi feita pelos israelitas após a reconstrução dos muros de Jerusalém e representa um momento de profundo arrependimento e renovação espiritual. Um contexto da passagem. Após anos no exílio babilônico, o povo de Israel finalmente retornou a Jerusalém. Sob a liderança de Neemias, reconstruíram os muros da cidade, um feito que simbolizava a restauração não apenas física, mas também espiritual da nação. Antes dessa oração, Neemias 8, Esdras havia lido a lei de Moisés ao povo, o que trouxe grande convicção de pecado. Agora, no capítulo 9, o povo se reúne novamente para um dia de confissão e arrependimento diante de Deus. Eles reconhecem seus pecados e os de seus antepassados, exaltam a fidelidade de Deus e renovam sua aliança com Ele. 2. Estrutura da oração. Podemos dividir esta oração em 3 partes principais. O arrependimento e a adoração a Deus. V1:6. O povo jejua, veste pano de saco e coloca a terra sobre si, sinais de arrependimento. Separam-se dos estrangeiros e fazem confissão pública dos pecados. Leem a lei de Deus e passam horas em oração e adoração. Exaltam a Deus como Criador dos céus e da terra. Essa parte mostra a importância da confissão e do reconhecimento da soberania de Deus antes de qualquer pedido ou súplica. Segunda, a retrospectiva da fidelidade de Deus e a rebeldia de Israel. V 7:31. Nesta sessão, os israelitas fazem uma revisão da história de seu povo, destacando 2 temas principais. A fidelidade de Deus. Deus escolheu Abraão, V 7:8, libertou Israel do Egito, V 9:11, sustentou-os no deserto, V 12:21, deu-lhes uma terra prometida, V 22:25, e foi misericordioso mesmo diante da desobediência, V 26:31. A rebeldia de Israel. Mesmo com todas as bênçãos, o povo pecou repetidamente. Desobedeceu no deserto, V 16:17. Fez o bezerro de ouro, V 18. Matou os profetas de Deus, V 26. Rejeitou os mandamentos e sofreu cativeiro por isso, V 27:30. Esta parte reforça que Deus sempre permaneceu fiel, mesmo quando Israel se afastava dele. Terceira, a renovação da aliança com Deus, V 32:38. Depois de reconhecerem os pecados, os israelitas clamam por misericórdia. Pedem que Deus tenha compaixão e se lembre da aliança feita com seus pais, V 32. Reconhecem que os sofrimentos que passaram foram consequências justas de seus pecados, V 33:35. Declaram que, apesar de estarem de volta à terra prometida, ainda vivem como servos sob domínio estrangeiro, V 36:37. Firmam um novo pacto com Deus, V 38, comprometendo-se a obedecer a sua lei. Essa última parte mostra que arrependimento genuíno não é apenas pedir perdão, mas também mudar de atitude e renovar um compromisso com Deus. 3. Lições espirituais de Neemias 9. Esta passagem nos ensina importantes princípios para a vida cristã. A importância da confissão e do arrependimento. O povo não apenas reconheceu seus pecados, mas também os confessou publicamente. Para termos um relacionamento profundo com Deus, devemos admitir nossos erros e buscar transformação. O poder da oração e da adoração. Antes de pedirem algo a Deus, eles o exaltaram e lembraram de suas obras. Nossa oração deve incluir gratidão e louvor, não apenas pedidos. Deus é sempre fiel, mesmo quando somos infiéis. A história de Israel mostra que, apesar de suas falhas, Deus nunca os abandonou. Isso nos lembra que Deus nos ama incondicionalmente e está sempre disposto a nos restaurar. O verdadeiro arrependimento leva a um compromisso renovado. O povo não apenas lamentou seus pecados, mas decidiu viver de maneira diferente. O arrependimento genuíno exige ação, não apenas palavras. Conclusão. Neemias 9 é uma das passagens mais profundas sobre arrependimento e restauração na Bíblia. Ele nos lembra que Deus é misericordioso e deseja restaurar seu povo, mas também nos chama a responder com compromisso e obediência. Assim como os israelitas, devemos reconhecer a fidelidade de Deus, confessar nossos pecados e renovar nossa aliança com Ele todos os dias. Pessoa com as mãos postas. Depois dessa poderosa palavra, onde Deus falou fortemente aos nossos corações, vamos finalizar com a oração que o nosso Jesus Cristo nos ensinou. Oremos então. Pai nosso, que estás nos céus.
Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até a próxima mensagem do dia. Fiquem todos na paz. Vida. Pessoa com as mãos postas.